Toffoli diz que decidirá destino do caso Master. O ministro Dias Toffoli, do STF, Supremo Tribunal Federal, afirmou nesta quinta-feira, 29 de janeiro de 2026, que só vai avaliar a transferência do caso Master para a Justiça Federal, a primeira instância, onde os processos começam, quando for encerrada a investigação da Polícia Federal. Ou seja, ele vai segurar o caso lá em cima até que a PF termine tudo. Segundo o ministro, é necessária uma análise prévia pelo STF, sem prejuízo de nulidades processuais, quando um processo é anulado por erros de procedimento, em razão da não observância do foro por prerrogativa de função ou de violação da ampla defesa e do devido processo legal. Traduzindo, ele quer evitar que o processo seja anulado depois por algum erro técnico. Encerradas as investigações, será possível examinar os casos para eventual remessa às instâncias ordinárias, sem a possibilidade de que se apontem nulidades em razão da não observância do foro por prerrogativa de função ou de violação da ampla defesa e do devido processo legal, declarou o gabinete do ministro. Basicamente, só depois que a PF terminar é que ele vai decidir se manda o caso para baixo. Em nota, Toffoli declara que as investigações continuam a ser realizadas de forma regular sem prejuízo da apuração dos fatos, mantidos os sigilos necessários em razão das diligências ainda em andamento. O sigilo continua firme e forte. A cariação foi necessária. O gabinete afirma que a ordem para cariação, confronto direto entre duas pessoas que dão versões diferentes sobre os mesmos fatos, entre Vorcaro e o ex-presidente do Banco de Brasília, Paulo Henrique Costa, realizada em 30 de dezembro, mostrou-se necessária. Toffoli considera que, com a análise do processo, determinou a realização de diligências urgentes para proteger o sistema financeiro. Linha do tempo do caso no STF. O ministro Dias Toffoli foi escolhido, por sorteio, para ser o relator da Operação Compliance Zero no Supremo Tribunal Federal em 28 de novembro de 2025. Ou seja, ele não pegou o caso por escolha própria, foi sorteio mesmo. No dia 3 de dezembro de 2025, após o exame preliminar dos autos, houve a determinação, em caráter liminar, decisão provisória e urgente, para que o processo fosse remetido ao Supremo Tribunal Federal, mantidas e validadas todas as medidas cautelares já deferidas, bem como o sigilo que já havia sido decretado pelo juízo de primeiro grau, a fim de evitar vazamentos que pudessem prejudicar as investigações. Da análise preliminar dos documentos, o ministro relator verificou, em 15 de dezembro de 2025, a absoluta necessidade da realização de diligências urgentes, não só para o sucesso das investigações, mas também como medida de proteção ao sistema financeiro nacional e às pessoas que dele se utilizam, determinando, no prazo inicial de 30 dias, a oitiva, depoimento, dos principais investigados. Oitivas e decisões no caso. Na mesma oportunidade, houve a determinação de oitiva dos dirigentes do Banco Central do Brasil sobre questões de sua atribuição envolvendo as atividades do Banco Master e de possíveis desdobramentos envolvendo outras instituições financeiras. As oitivas dos presidentes dos bancos envolvidos no caso e do diretor do Banco Central responsável pela fiscalização das instituições ocorreram no dia 30 de dezembro de 2025, inclusive com a cariação entre Daniel Vorcaro e Paulo Henrique Costa. Após o exame do material contido nos autos e com parecer favorável do Procurador-Geral da República, foi julgada parcialmente procedente reclamação, para reconhecer a competência da Suprema Corte a fim de supervisionar as investigações que envolvem a Operação Compliance Zero, decisão contra a qual não foi apresentado recurso. Ou seja, ficou decidido que o STF supervisiona as investigações, e ninguém recorreu disso. No curso do processo, todos os pedidos de reconhecimento de nulidades formulados pelas defesas dos investigados, inclusive por violação de prerrogativa de foro, quando alguém tem direito de ser julgado direto no STF, foram rejeitados, assim como foi indeferido um pedido de composição amigável entre as partes apresentado pela defesa de Daniel Vorcaro. Toffoli não aceitou acordo nenhum. Investigações continuam em sigilo. Aberto o inquérito policial correspondente, que corre em sigilo em razão de diligências ainda em andamento, foram ouvidos alguns investigados pela autoridade policial entre os dias 26 e 27 de janeiro de 2026. A autoridade policial pediu a prorrogação do prazo para a conclusão das investigações por mais 60 dias, o que foi deferido. A PF ganhou mais 2 meses para terminar a investigação. Paralelamente à Operação Compliance Zero, outras operações foram encaminhadas ao Supremo Tribunal Federal, dentre as quais, uma realizada na cidade do Rio de Janeiro, que foi prontamente devolvida à primeira instância, e outra efetivada em São Paulo por determinação da Suprema Corte, trazida ao Supremo Tribunal Federal por iniciativa direta da Procuradoria-Geral da República. Em todos os âmbitos, as investigações continuam a ser realizadas normalmente e de forma regular, sem prejuízo da apuração dos fatos, mantidos os sigilos necessários em razão das diligências ainda em andamento. Encerradas as investigações, será possível examinar os casos para eventual remessa às instâncias ordinárias, sem a possibilidade de que se apontem nulidades. Toffoli deveria soltar o caso agora? Toffoli afirma que só vai decidir se manda o caso Master para a primeira instância depois que a PF terminar as investigações, justificando que quer evitar nulidades processuais.
Na sua opinião, essa justificativa faz sentido, ou Toffoli está segurando o caso no STF para manter controle sobre as investigações? Deixe a sua opinião nos comentários.